Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou esperando aqui entrar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gislaine Martins, advogada com experiência na área da saúde, mestre em Direito, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre como iniciar a advocacia na área da saúde, como conseguir os primeiros clientes e seguir nessa missão que eu sempre falo, que nós temos uma missão, nós que advogamos na área da saúde, nós temos mais do que uma profissão, mas uma missão, porque é justamente a necessidade do próximo, né? Buscar um tratamento, um medicamento, no momento que as pessoas estão necessitadas, é algo, eu sempre comparo muito ao direito da família, porque é algo que está muito ligado ao ser humano, as pessoas estão, geralmente, quando nos procuram, elas estão já fragilizadas, estão emocionalmente abaladas, então a gente precisa ter um atendimento até diferenciado com essas pessoas, um atendimento humanizado. Por isso que é tão importante algumas dicas sobre como iniciar a advocacia na área da saúde. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Então, quem tiver alguma pergunta, pode me mandar, a gente vai respondendo, tá bom? E eu vou começar falando para as pessoas recém-formadas, né? As pessoas que saíram da faculdade agora e pretendem iniciar a advocacia na área da saúde. Então, uma orientação muito importante para qualquer área é que sempre a pessoa busque uma orientação ou trabalhar em um escritório com advogados já experientes, para que elas consigam adquirir a experiência processual também, né? Porque na faculdade nós temos muito a teoria, então nós aprendemos sobre o direito material, nós temos também as aulas práticas que nos passam a parte processual, mas na prática é um pouquinho diferente. Então, é muito importante que a gente tenha no começo a orientação de uma pessoa mais experiente, de um advogado mais experiente. No meu caso, eu me formei e eu comecei a trabalhar em um escritório do Dr. Nilson Faria, de Araçatuba. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para agradecê-lo, porque eu aprendi muito lá. Lá é um advogado na área trabalhista, um escritório que atua na área trabalhista, mas eu consegui aprender a lidar com o cliente, eu consegui fazer as audiências, então foi muito importante para mim. Mas aí, a gente tem que pensar que nem sempre as pessoas têm essa oportunidade, não é? Nem sempre é fácil a pessoa conseguir um trabalho logo que sai da faculdade, se não conseguiu fazer um estágio. Então, não é sempre que a pessoa vai ter o acesso a um advogado experiente para começar a sua carreira. E aí, nós vamos falar aqui sobre as dicas de como começar. Bom, primeiro, gente, precisa estudar um pouquinho. Na área da saúde, é uma área que é um pouquinho diferente, porque nós temos que ter um conhecimento sobre as patologias, sobre alguns medicamentos, tratamentos. E não é estudar sobre isso, aprofundar-se nessas patologias, nesses medicamentos, mas é ter uma noção, até mesmo para quando o cliente te procurar, para que você saiba conversar com o cliente, saiba explicar quais são os meios que a gente vai ter para conseguir o direito dele, né? Como nós vamos fazer isso? Então é importante que nós, advogados, tenhamos um conhecimento sobre a patologia, sobre o medicamento, sobre o tratamento, para a gente conseguir ter essa conversa com o cliente. E é muito importante que esses estudos sejam feitos. A gente tem hoje a internet, né? Pela Cielo tem vários artigos científicos que a gente consegue. Nós vamos fazendo uma busca no Google mesmo, tem vários artigos que nós vamos localizar. E aí também, sobre os direitos, nós temos muitos
muitos artigos científicos sobre os direitos, né, o direito à saúde, temos as leis, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência e temos diversas diretrizes, manuais. Inclusive, gente, amanhã eu vou disponibilizar um manual de direitos das pessoas com autismo. É um manual super simplificado que as pessoas vão poder baixar gratuitamente. Só com os tópicos mesmo, né? Porque a gente já tem todos os direitos nas leis. E no final desse e-book nós trouxemos as leis que são referentes a esses direitos. Então a pessoa pode se aprofundar nessas leis. Nós, advogados, nós podemos acessar essas leis, ter o conhecimento, ver do que o nosso cliente precisa. Outra coisa muito importante, eu sempre recebo alguns guias. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, esse daqui é sobre atrofia muscular espinhal. Então esses guias, eles são para profissionais, para família, e aqui a gente tem uma boa noção do que é a doença, os tipos de tratamento, quais são as características. Tem esse aqui também, que é um guia para família e profissionais. Eu tenho também um livro sobre paralisia cerebral, né? E esse livro também eu posso aprender algumas coisas. Como algumas pessoas sabem, eu tenho um filho de 15 anos que tem paralisia cerebral. E aí foi quando tudo começou, quando eu comecei a jogar na área da saúde, né? Como falei para vocês, eu fazia na área trabalhista, tenho pós-graduação em Direito do Processo do Trabalho, mas depois que meu filho nasceu, eu comecei a ter muitos contatos com as pessoas com deficiência, pessoas que precisavam de tratamento, e passei então a advogar na área da saúde. E nós temos também os planos municipais de saúde. Esse é de Araçatuba, de São Paulo, mas algumas cidades têm. Então, para quem vai começar a advocacia na área da saúde, é muito importante que façam uma leitura rápida sobre os direitos, sobre as patologias, os medicamentos, para ter o conhecimento. E aí, outro ponto muito importante é acompanhar a jurisprudência, gente. A jurisprudência é fundamental. Então, quando vem um cliente que me procura precisando de um medicamento, de um outro tratamento ou de um tratamento, primeiro passo é sempre procurar a jurisprudência para ver o que está acontecendo sobre aquele medicamento. E aí, fazer a busca mesmo no Tribunal de Justiça, né, do seu estado, na jurisprudência, colocar o nome do medicamento ou o nome do tratamento na pesquisa livre, e aí sempre vai aparecer alguma coisa, né? Se tiver já decisões, vai aparecer os acórdãos, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar, e aí sim, nós vamos nos aprofundar, entrar, inclusive, se o processo não for sigiloso, nós podemos acessar o processo, verificar como está a petição inicial, como está a defesa, quais são os argumentos, os fundamentos utilizados, a sentença, como foi, e aí o acórdão. Por quê? Se nós tivermos o conhecimento de tudo isso, nós vamos já ajuizar uma ação, sabendo dos pontos negativos que nós temos, que nós teremos que enfrentar. Nós vamos nos preparar para enfrentar esses pontos, para rebater e para conseguir o direito do nosso cliente. Então a dica, sim, eu acho que é uma dica fundamental, é a pesquisa, a jurisprudência e aos processos, não só o acórdão, né? Mas também entrar nos autos, entrar no processo de primeiro grau, pesquisar a petição inicial, como eu falei, a defesa, a réplica, a manifestação sobre a contestação, né? Dá uma olhada no laudo médico, porque todos esses elementos vai trazer com que você adquira experiência, que você adquira conhecimento nessa área, para que você possa iniciar na área da saúde, iniciar a advocacia na área da saúde, né? E nós temos hoje uma facilidade muito grande em todos os tribunais do Brasil. Nós acessamos pela internet. Eu tenho alguns processos, por exemplo, em Goiás, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul,
Em Goiás é o Projude, né? É um sistema um pouquinho diferente do ESAGE que nós temos no estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso do Sul, mas também é super fácil de acessar. É só fazer o cadastro, vocês terão acesso aos processos, né? Os processos que não são sigilosos. E esses, gente, são processos que não são na vara da infância, né? Porque os processos da vara da infância, eles são sigilosos, a gente não consegue acessar. Mas os processos das pessoas maiores de idade, que estão na vara da fazenda pública ou na cível, se for contra plano de saúde, então a gente consegue acessar tranquilamente. E esse estudo é muito importante para a gente formar, né, o nosso fundamento, para nós começarmos a advogar na área da saúde, para traçar uma estratégia para o cliente, porque nós vamos evitar a surpresa. E é muito bom que nós consigamos evitar a surpresa, porque imagina você faz uma inicial redondinha, faz uma inicial ótima, coloca todos os fundamentos jurídicos, os fatos, explica para o juiz, faz um laudo médico, né? Junta um laudo médico circunstanciado, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas nós vamos ter também uma live só para falar de laudo médico, como ele deve ser, como deve ser emitido pelo médico, né? Porque tem muitas dificuldades também em relação a isso, ao médico fornecer um laudo circunstanciado, e nós sabemos que a jurisprudência tem exigido cada vez mais esse laudo circunstanciado, que é um laudo bem detalhado. Então, quando você tem acesso a todas essas informações que você já verificou, já pesquisou em outros processos, já viu se deu certo, se deu errado, você vai poder evitar as surpresas e vai conseguir direcionar melhor a lead para que você consiga êxito. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E aí entra a parte dos clientes, né? Mas, doutora, como é que eu vou ter os meus primeiros clientes? Eu acabei de sair da faculdade, eu ainda estou começando, nem consegui ainda ter o meu escritório físico, né? Mas eu gostaria de atuar nessa área, então como que eu vou ter os meus primeiros clientes? Gente, hoje nós temos um aliado, né, uma aliada que é a internet. Então, a divulgação de materiais, de decisões, estar sempre atento a novas leis, a alterações das leis. Recentemente, agora, por exemplo, foi publicada uma lei que considera a pessoa com visão monocular também pessoa com deficiência. Então, a gente precisa sempre estar atentos a isso e ir publicando, né? Divulgando na internet, divulgando nas redes sociais os direitos. E aí também vem outra coisa, mas eu não tenho ainda uma sentença para publicar, eu não tenho um acórdão, como que eu vou fazer? Olha, nós podemos simplesmente trazer um conteúdo informativo dos direitos, pesquisar jurisprudência também, publicar jurisprudência, publicar decisões do STJ. Então, é muito importante que você tenha esse contato com as pessoas, porque hoje, principalmente agora, né, com essa pandemia, com a Covid, as pessoas têm necessitado cada vez mais de tratamento, têm ficado com sequelas, então sempre vai ter uma pessoa que está precisando de um tratamento, de um medicamento. E aí, se você consegue um primeiro cliente, esse cliente com certeza vai te indicar para mais pessoas, vai indicar para a família, para o vizinho, e você vai formando a sua carteira, porque nenhuma profissão nós vamos conseguir de uma hora para outra profissionalmente chegar no ápice. Então tem sempre as escadinhas, né? E aí é que você começa a subir os degraus. Primeiro, tendo conhecimento, né? Estudar sobre isso. Hoje também tem vários cursos de direito à saúde na prática.
Em breve nós vamos lançar, gente, um curso de Direito à Saúde completo. Nós trabalhamos em diversas áreas, né, com planos de saúde, redução de jornada para representantes de pessoa com deficiência, ações contra entes públicos, tratamentos, medicamentos. Então nós temos diversos tipos de ação que nós podemos ajuizar na área da saúde, e em breve nós vamos oferecer um curso de Direito à Saúde prático, totalmente pronto para você estudar e conseguir se desenvolver e iniciar a advocacia na área da saúde, com peças processuais, petição inicial, dicas sobre quesitos. É muito importante também numa ação da saúde a formulação dos quesitos, saber se vai ser necessário impugnar impugnar um laudo do perito, se vai nomear um assistente técnico, né? Como é que é feito todo esse processo na justiça, no direito à saúde. Então, em breve nós vamos oferecer um curso prático de direito à saúde, onde vão ser disponibilizadas todas essas dicas que vai com certeza auxiliar muito quem tem interesse em advogar nessa área. Então, esses cursos práticos de direito à saúde, eles encurtam o caminho, né? Porque uma pós-graduação hoje demora muitos meses. Geralmente a pós-graduação ela traz um conteúdo muito maior, muito mais extenso, né? Com teoria, prática. E aí quem quer advogar mais rapidamente, iniciar a advocacia, tem esses cursos práticos, que são cursos mais rápidos e que oferecem todos os elementos para a pessoa conseguir a se desenvolver e a iniciar a advocacia na área da saúde. Então, as dicas mais importantes, né, ter o conhecimento, divulgar o seu conhecimento, porque estudando você vai conseguir fazer essa divulgação, você vai conseguir divulgar o seu trabalho, e aí aos poucos os clientes vão surgindo, e quando surgem os primeiros clientes, gente, é só o tempo, e rapidamente vão chegando mais clientes, porque a indicação de um para o outro também é muito importante. Então, por isso, quando vocês forem iniciar a advocacia na área da saúde, vocês já têm que iniciar com o pé no chão, já têm que iniciar com conhecimento técnico. E esse conhecimento, ele vai ser adquirido, né, dessa forma, com o estudo da jurisprudência, com o estudo, né, das leis que nós temos. Nós temos algumas leis, alguns decretos, manuais, resoluções que trazem direitos específicos de deficiências, de pessoas com deficiência, por exemplo, de patologias. Nós temos uma lei específica para pessoas com autismo, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz de forma genérica os direitos das pessoas com deficiência, e geralmente essas pessoas necessitam de tratamentos, necessitam de cirurgias. Então, ter o conhecimento dessas leis todas é muito importante. E aí é só manter, né, o conhecimento, manter os estudos, manter as pesquisas para conseguir desenvolver um bom trabalho, que as coisas vão acontecendo, gente. Com certeza os clientes, eles vão surgindo. As minhas redes sociais hoje, elas estão mais focadas em divulgar material para os advogados, né? Então, até costumo brincar. Eu falo que o meu objetivo hoje é divulgar material para o lançamento do meu curso de Direito à Saúde. Só que eu tenho recebido muitos clientes novos pelas postagens que eu faço, pelas lives que eu faço, e sendo que as minhas lives, as minhas postagens hoje nem estão muito direcionadas para os clientes, estão mais direcionadas para os advogados, para os operadores do direito, né? Então, olha só como é importante essa divulgação
divulgar o trabalho, mostrar o que está acontecendo, né? Amanhã é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, nós que trabalhamos na área da saúde, é importante que a gente faça uma postagem falando sobre esse dia, sobre os direitos da pessoa com autismo. Como eu falei para vocês, eu preparei uma cartilha, né, um e-book sobre os direitos da pessoa com autismo. Vou disponibilizar para os grupos de WhatsApp que eu tenho. Vou disponibilizar também no meu site. Então, quem tiver interesse, dá uma estudada, dá uma olhada. Lá são direitos que estão por tópicos, mas tem todas as leis direcionadas para a pessoa com autismo. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque quando uma pessoa nos procura, nós já vamos saber se ela necessita de algum outro tipo de tratamento ou não. Porque, olha, gente, uma coisa importante quando o cliente nos procura é nós sabermos entrevistar o cliente. Porque cabe a nós, profissionais, técnicos, tirar do cliente o que nós precisamos. E até mesmo o que o cliente nem sabe que ele mesmo precisa. Então, isso é uma técnica que nós precisamos ter. Quando o cliente nos procura, muitas vezes eu tenho cliente que ele me procura, fala: doutora, eu tenho um filho que tem uma deficiência tal e precisa fazer um tratamento, eu não consigo arcar com o custo desse tratamento. Eu vou conversar com esse cliente, vou verificar tudo que ele precisa. Só que, mais que isso, eu já vou perguntar: ele faz uso de alguns medicamentos, ele faz uso de fraldas, ele precisa passar por consulta médica especializada, ele recebe benefício de prestação continuada, qual que é a renda da família? E aí eu vou na entrevista ter conhecimento do perfil do meu cliente, se ele precisa de mais coisas ou se só aquela demanda que ele está me trazendo é o que ele precisa. Então, olha a importância da entrevista com o cliente. Quando ele nos procura, muitas vezes, ele nem sabe que ele teria mais direitos. Eu já faço sempre a pergunta: o senhor trabalha ou a senhora trabalha? É funcionário público, né? Por quê? Funcionário público, gente, tem redução de jornada. Se for federal, tá na lei, mas se for municipal ou estadual, vai depender de cada estado, de cada município, se tem lei. Se não tem lei, o que cabe a nós? Requerer a si mesmo, né? Fundamentar com o princípio da isonomia, porque os funcionários, os servidores públicos federais têm esse direito. Por que os servidores públicos municipais e estaduais não têm? Simplesmente porque os estados ou os municípios não criaram uma lei para reduzir a jornada desses profissionais também, que possuem filhos, ou que as próprias pessoas possuem deficiência. Então, olha a importância da entrevista com o cliente. Você já perguntar todas as coisas que você precisa saber para você informar o cliente de que ele também tem outros direitos. E aí nós vamos tirar isso do cliente na hora da entrevista. E somos nós que sabemos, não é o cliente. Porque alguns até sabem, mas não a maioria. Muitos estão tão aflitos precisando daquele medicamento, daquele tratamento que ele está à procura, que ele nem sabe que tem outros direitos. Eu tive cliente que já pediu demissão do emprego para cuidar dos filhos. Nós temos aí também o auxílio doença parental, que são para segurados do INSS, pessoas que contribuem, que trabalham, que precisam se ausentar para tratamento com os filhos, com o filho que precisa de um tratamento prolongado. Então, nós temos várias possibilidades na área da saúde para nós auxiliar o nosso cliente, para nós conseguir todos os direitos que esse cliente tem, que seu ente querido tem, né? Para que a gente possa auxiliar
essa pessoa. Por isso, então, que eu até falo que a advocacia na área da saúde, eu até chamo de missão, porque nós temos essa missão que eu acho tão importante, que é auxiliar uma pessoa no momento que ela mais precisa. Ontem à noite, uma advogada me procurou com um problema, pedindo uma orientação de como ela deveria proceder, e eu fui falando com ela, orientando e tudo. E aí ela me mandou mensagem tarde, né? E depois ela me pediu desculpa, falou: doutora, me desculpa, é que é urgente, desculpa e tal. Eu falei: imagina, tudo bem, eu sempre respondo, né? E aí ela ainda brincou comigo, depois ela me ligou, a gente conversou, ela falou: nossa, eu acho que todas as suas ações são urgentes, não é? Eu falei: mais ou menos isso. Então, assim, quando o cliente nos procura, ele está realmente precisando de um medicamento ou de um tratamento com urgência. Por quê? É difícil o cliente vir e que ele já está, que ele não tem pressa, que pode demorar, até porque a gente sabe que tratamento, que medicamento são coisas que não podem demorar, né? São coisas que, se a pessoa está necessitando, ela precisa o quanto antes. Então, nós trabalhamos, e por isso que eu chamo que é uma missão, nós trabalhamos com essa necessidade do nosso cliente, de conseguir para ele um tratamento urgente, conseguir para ele um medicamento. E aí muitas vezes acontece, outra coisa importante também, gente, na entrevista com o cliente, se for maior de idade, essa pessoa, ela tem condições de assinar uma procuração, de assinar um requerimento. Se ela não tem condições, ela já foi, já tem um curador para ela já tem uma pessoa que a representa legalmente. Se não tem, nós precisamos entrar imediatamente também com essa ação, para que nós tenhamos uma pessoa para assinar a procuração, uma pessoa para assinar o requerimento. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito urgente. E aí, na entrevista com o cliente, nós vamos saber, porque imagina, a gente vai entrar com uma ação por uma pessoa maior de idade, que está incapaz de responder pelos atos da vida civil, e ela não tem nenhum representante legal ainda, né? Como que nós vamos fazer? Nós vamos nos deparar com uma dificuldade. Então, a gente tem a permissão do Código de Processo Civil, né, de ajuizar uma ação de urgência sem a procuração e tudo, mas nós precisamos depois regularizar. Então, o que a gente faz já na entrevista com o cliente, já perguntou, não tem, você já tem também que saber que você vai ter que fazer isso judicialmente, e aí você vai ter que ver o valor que você vai cobrar, porque você vai ter que fazer duas ações. A ação para curatela, que a gente não chama mais de interdição, gente, agora é outro tipo, né, que é curatela. A ação de curatela, ela também demanda perícia técnica, ela também é um pouco demorada, tem juízes que não deferem o pedido de tutela de urgência. Então, nós já precisamos, na entrevista com o cliente, trazer todas essas questões. E aí já colocar também, né, na nossa programação, que nós vamos ter que ajuizar essa ação de curatela. Então, são dicas que são fundamentais, porque e aqui, gente, eu vou falar sobre o que o meu patrão, Dr. Nilson Faria, sempre me falava quando eu estava lá no comecinho, advogando no escritório dele. Ele falava que nós, advogados, temos que conduzir o processo como um motorista conduz um veículo, porque nós precisamos olhar nos retrovisores, né, olhar atrás, né, nos retrovisores laterais, no retrovisor para a gente dar uma olhada atrás, olhar para frente, cuidar dos outros motoristas, dos outros carros, obedecer às regras de trânsito. Então, trabalhar em um processo é como dirigir um veículo, porque você precisa estar atento a todos os elementos que te rodeiam. Nós temos um juiz, nós temos um procurador do outro lado, ou um advogado, que seja, né? E aí, essas pessoas também fazem parte. Então, é como se a gente estivesse realmente conduzindo um veículo.
né? A condução de um processo é como a condução de um veículo. Nós temos que estar atentos a todas as possibilidades. E mais, nós temos que prever até o que pode vir, né? Um questionamento que as pessoas fazem muito é como conseguir um laudo do médico, se o médico se recusar a fornecer esse laudo e tudo, como fazer para conseguir esse laudo? Nós vamos ter que orientar o nosso cliente. Ele simplesmente pode falar, olha, doutor, eu não estou conseguindo um laudo. Como que eu vou fazer? Eu preciso. O médico, ele deu uma receita, mas ele não faz um laudo, né, circunstanciado, detalhado, explicando as necessidades. Então, como que eu vou fazer para conseguir esse laudo? E aí nós temos que achar a solução para o nosso cliente. Porque, gente, quando o cliente nos procura, ele quer solução. Ele não quer que nós devolvemos outro problema para ele. Ele quer que nós apresentemos uma solução para o problema dele e consiga o que ele está precisando, né? Ou que seja um medicamento, que seja um tratamento. Então não tem como nós gerar um problema ainda maior para o cliente, falar, não, eu só vou fazer ação se o senhor me trouxer um laudo dessa forma. Então nós temos que achar outros meios. Então, vai outra dica em relação a isso. Se for tratamento, por exemplo, de fisioterapia, de outra psicologia, alguma coisa assim, nós temos a possibilidade de fazer uma avaliação com um profissional dessa área, de fisioterapia, de psicologia, e esse profissional fazer um relatório detalhado, porque esse profissional, ele vai fazer, porque na profissão dele ele precisa fazer um relatório detalhado. Então tem essa possibilidade. Agora, se for medicamento, já é um pouquinho mais difícil. Então, algumas dicas que nós podemos dar para o nosso cliente. Guardar as receitas antigas, porque se o médico não mencionar os medicamentos anteriores que foram utilizados, nós vamos ter alguns problemas em relação a isso, principalmente se os medicamentos não estiverem na lista do SUS. E aí a dica é essa: olha, você tem receitas antigas para a gente comprovar que ele já utilizou tais e tais e tais medicamentos que estão na lista do SUS, que são fornecidos pelo SUS, e que esses medicamentos não conseguiram desculpa, gente, não conseguiram contornar o problema de saúde. Então, uma dica é isso: ver se o cliente tem receitas anteriores, porque às vezes o médico só vai prescrever o medicamento atual. Olha, preciso desse medicamento, esse medicamento não está na lista do SUS, e aí nós não temos um laudo para provar que já utilizou os outros medicamentos disponíveis pelo SUS. Mas se nós tivermos as receitas anteriores, nós vamos conseguir comprovar. Então são dicas importantes, e nós temos, como eu falei para vocês, é muito importante que a gente tenha essa consciência de entregar para o cliente solução, né? E não um novo problema para o cliente resolver. Então, nós temos que pensar muito nisso. A advocacia na área da saúde, ela é uma advocacia diferenciada, especializada, justamente por isso. Porque nós lidamos, como já falei para vocês, com pessoas fragilizadas, pessoas abaladas, que estão precisando de um apoio não só jurídico, mas também como pessoa, né? E eu até brinco que às vezes eu faço terapia, né? Meus clientes fazem terapia, então a gente tem que ter sempre uma conversa, tem que amparar esse cliente, porque imagina se você recebe uma pessoa que já está abalada, que já está nervosa, precisa de um tratamento, de um medicamento, não está conseguindo, e você vai falar, olha, eu só vou conseguir fazer isso se você me trouxer tais e tais documentos, se você me trouxer já a negativa do SUS ou do plano de saúde, se você me trouxer um laudo circunstanciado, senão eu não consigo fazer nada, né? Como que esse cliente vai conseguir resolver tudo isso? Então, é o que eu falei, se tem, nossa, que maravilha, mas eu vou falar, gente, 90% das pessoas, quando nos procuram, não tem. Então, a gente precisa achar meios
para ajudar essa pessoa e para conseguir êxito na ação. E aí os meios que as dicas que eu passo para vocês são essas. Se for medicamento do SUS, ver essas receitas anteriores. Se for algum tipo de tratamento, geralmente o médico vai ter que prescrever, porque também não tem como não prescrever um tratamento. E aí a gente tem, claro, algumas dificuldades, mas por isso também que é importante nós estudarmos sobre o assunto. Porque o que faltar no laudo, o que nós não tivermos em mãos, em exames laboratoriais ou exames de imagem, laudos de exames, nós vamos fazer o quê? Nós vamos complementar com os estudos, com artigos científicos, com pesquisas de outras fontes. Porque nós precisamos convencer o juiz de que o nosso cliente necessita daquele tratamento ou daquele medicamento. E nós só vamos convencer se nós conseguirmos detalhar a necessidade do nosso cliente e explicar para o juiz o que realmente está acontecendo e que realmente ele necessita daquele tratamento ou daquele medicamento, né? Então, assim, é muito difícil, gente, porque os médicos, às vezes, não fazem, né, um laudo tão detalhado, principalmente se forem médicos credenciados do SUS. Eles evitam, até por causa de uma certa preocupação em relação a isso, né? Mas, como eu falei para vocês, nós, operadores do direito, advogados, que trabalhamos nessa área, defensores públicos, enfim, nós precisamos achar meios de não deixar o nosso cliente na mão, de não deixar com que esse cliente tenha o seu direito constitucional garantido ou o seu direito do consumidor, no caso dos planos de saúde, né? Então, isso é muito importante. E essas eram as dicas mais importantes que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria de falar também para vocês visitarem o meu site, que é www.gislaenemartinsadvocacia.com.br. Nós temos lá um blog, temos artigos e também as áreas de atuação. Como eu falei para vocês, a área de atuação no direito à saúde é muito ampla. Então, existem muitas coisas além de home care, além de tratamentos e medicamentos, que nós podemos auxiliar o nosso cliente, tá bom? E eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Eu fico à disposição para responder alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? Eu vi aqui que nós temos já uma dúvida, deixa eu olhar aqui. Doutora, pode ser pedido redução de jornada de trabalho? Espera aí que eu não estou conseguindo aumentar. Para o representante, só tô vendo um pedaço. Olha, pode sim. A redução de jornada de trabalho, ela é prevista para os servidores públicos federais, né? Na Lei 8.112, no artigo 98. Mas os servidores públicos municipais e estaduais que possuem filhos, que possuem pessoas que são representantes de pessoas com deficiência, eles podem também requerer a redução de jornada, mesmo que não tenha no estado ou no município a lei prevendo essa redução, com base nos princípios constitucionais, né? E aí, o princípio da isonomia, porque se os servidores públicos federais têm, os servidores públicos municipais e estaduais que estiverem nas mesmas condições, né, também teriam que ter. Nós temos também o princípio do melhor interesse da criança, porque a redução de jornada, eu costumo dizer que ela é um direito reflexo, não é? Ela não é um direito do trabalhador, do servidor, ela é um direito da criança. Então, e é um direito que está também previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê?
nós temos no ECA e também na Constituição Federal falando que é dever do Estado e da família promover a saúde, promover o bem-estar social e tudo mais da criança. E aí nós estamos falando que é justamente da família e do Estado, porque o Estado vai permitir que o representante, que a mãe ou o pai dessa criança ou dessa pessoa, né, ou que seja o filho que precisa cuidar da mãe ou do pai, que tenha esses cuidados. E eu também costumo fundamentar na CLT que o direito ao trabalho também é um direito social na Constituição Federal, né, que a gente tem. Então, assim, a fundamentação disso tudo, ela é muito mais ampla, porque não tem uma lei específica, né? Quando nós entramos com uma ação judicial para redução de jornada, nós não estamos diante de uma lei prevendo, porque se não foi concedido é porque não tem lei. E aí, geralmente, nos casos de servidores públicos municipais e estaduais, que alguns estados, a maioria dos estados do Brasil não tem essa previsão, e a maioria dos municípios também não tem. E aí, outra dica também sobre a redução de jornada, já que a gente está falando sobre isso, é que ela não se confunde com algum auxílio, né, algum valor que o município ou que o Estado disponibilize para a pessoa que tem filho com deficiência, porque tem muitos municípios que disponibilizam já uma ajuda de custo, né, um valor para pessoas que têm filhos com deficiência e tudo. A redução de jornada, sem redução de vencimentos e sem compensação de horas, ela não se confunde com esse auxílio, tá? Que geralmente na defesa dos entes públicos vem falando que já faz a sua parte, que já oferece esse auxílio, mas ela não se confunde, tá bom? Mas a gente vai falar sobre a redução de jornada também. Nós vamos fazer uma live especial sobre redução de jornada. Inclusive, eu tenho um artigo publicado, eu acho que é nesse livro aqui, que fala sobre a redução de jornada. Eu estudei bastante aprofundado esse tema e eu vou trazer para vocês uma live sobre isso. E é aqui, inclusive com a participação do professor Teófilo de Marília, meu professor da pós-graduação. Saudades, professor. Nossa, da pós-graduação, do mestrado, gente, desculpa. Deixa eu só ver aqui, acho que é justamente nesse que tem sobre a redução de jornada. E aí, gente, olha, eu vou sortear também um livro. É esse mesmo, olha, eu vou sortear um livro que tem o artigo da redução de jornada para quem participar da live, que nós vamos fazer especialmente sobre redução de jornada. Ó, olha só. E este é o livro que foi publicado. Tá bom? Então eu espero vocês na próxima live. E qualquer dúvida podem me mandar no Instagram mesmo que eu respondo, tá bom? Obrigada pela participação de todos vocês e até a próxima.